Olá, oitavo ano. Tudo certinho? Tudo, né? Então, vou explicar para vocês como é que vai funcionar essas aulinhas. Nós vamos fazer aulas de avaliação final, né? Para você que aconteceu alguma coisa ao longo do ano e acabou não conseguindo, né, recuperar aí nas avaliações anteriores e terá que fazer a avaliação final. Mas não fiquem preocupados, porque nós vamos fazer as aulas separadinhas, tá? E cada aula vamos abordar um gênero textual que cairá na prova. E como é que vai ficar? São 4 gêneros textuais. Poxa, professora, tudo isso? Na verdade, parece muita coisa, mas vocês fizeram também para ver 4 gêneros textuais, né? Só que dessa vez, a gente tira aí, na verdade, um gênero de cada apostila, tá? Então, esse gênero que nós vamos fazer aula hoje, ele é do soneto, tá? E aí nós vamos fazendo esses gêneros separadinhos. Então, a aula de hoje é só sobre o soneto. Então, se você tiver que anotar, você anota no caderno, né? Anota na própria apostila, combinado? Então, vamos relembrar, né, o que trata aí o gênero soneto. Muito importante a vocês estarem demarcando, eu vou deixar até a caneta preparada, estarem demarcando aí tudo que é de importante em cima das características do gênero soneto. E depois que fizermos aí toda essa parte teórica, né, para relembrarmos, eu trouxe os exercícios de fixação. Combinado? E na próxima aula eu vou trazer um outro gênero textual, tá bom? Então vamos lá. Vamos relembrar então o que é soneto, que gênero textual é esse? Então, ó, soneto é um poema que apresenta uma estrutura fixa. Como assim, professor? Então, a gente está trabalhando, né, com um poema. Lembra de estrofe, versos? E, professor, eu sempre confundo o que é estrofe, o que é verso. Eu trouxe aqui exemplos e vou estar mostrando para vocês não errarem mais, tá? Então, tá aqui, ó. O soneto é um poema que tem como característica uma estrutura fixa, então isso aqui é bem importante. Ele é composto de... Então, que estrutura fixa é essa que a professora está falando? Ó, ele é composto de 4 estrofes. E como é que é formada essas 4 estrofes? 2 delas, 2 de 4 versos. Então, você tem aqui 2 estrofes de 4 versos. E temos também 3 de 3 versos aqui, ó, que é chamado de terceiro. Então, nós temos 2 de 4 versos e mais 2 de 3 versos, tá? Então, aqui, ó, vamos supor que aqui, ó, é a folhinha do caderno de vocês, ou a do livro. E como é que vai ficar composto isso aí, ó? 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 4 versos, que é uma estrofe. Aí eu vou botar mais 4. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho mais 4 versos. Então, aqui eu tenho uma estrofe de 4 versos, aqui eu tenho outra estrofe de 4 versos. Ambas são chamadas de quartetos, tá? Essas estrofes que são compostas de 4 versos, a gente denomina de quarteto. E aí eu tenho, né, mais 2, ó, 2 de 3 versos. Aí eu boto aqui, ó. Vamos botar aqui do lado? 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho mais 3 versos. Aí eu vou botar mais uma estrofe de 3 versos. 1, 2, 3. Aqui eu tenho outra de 3 versos. Então, desse lado aqui eu fiz, né, 2 estrofes de 4 versos. E aqui eu fiz 2 estrofes de 3 versos. Então, aqui eu tenho um soneto. Por quê? Porque aqui eu tenho uma composição, ó, de 4 estrofes. Ó, 1, 2, 3, 4 estrofes. E dentro dessas estrofes, a composição: 2 estrofes com 4 versos, né? Que é desse lado aqui que eu botei, de 4 versos, que a gente chama de quarteto, e desse lado, mais 2 estrofes de 3 versos, que a gente chama de terceto. Então, essa é a estrutura do soneto. Então, toda vez que vocês se depararem, né, com um poema que tem essa composição, 4 versos, 4 estrofes, 2 de 4 versos e 2 de 3 versos, você está se deparando com um soneto, ok? Professor, esse sempre pode ter um soneto
ou com 3 estrofes, ou com 5 estrofes, sei lá, com 2 versos, com 3 versos. Não, não pode. Como foi dito aqui, ó, ela é uma estrutura fixa, então ela vai ter sempre esta estrutura. Então, para ser soneto, tem que ter essa estrutura, porque se não tiver essa estrutura, ele não é soneto. Aí, aqui, ó, e pode ou não apresentar rimas. Então, isso quer dizer que não é obrigatório o uso da rima. Pode ter, como pode não ter, tá? As rimas são recursos que contribuem para dar ritmo ao poema e também são importantes na construção da sonoridade de um texto poético. Então, na maioria dos poemas, a gente tem essa rima, né, para dar essa sonoridade melhor para o texto. Muito bem? Continuando. Um texto é escrito com diferentes intenções. Por exemplo, uma reportagem ou um verbete de dicionário são textos que têm o objetivo de informar algo ao leitor e, por isso, apresentam uma linguagem direta e objetiva, procurando evitar ao máximo a possibilidade de diferentes interpretações dos fatos expostos. Já os poemas não têm esse objetivo, e por isso não precisam apresentar linguagem direta, literal e clara. Nesse gênero, é comum os poetas brincarem com o duplo sentido das palavras, com as combinações de sons e de significados inusitados. Isso é interessante, né? A gente tem aí combinações nos sons das palavras, muito nos sonetos, né? Nos poemas no modo geral, e tem essa brincadeira, né, que eles falam de trabalhar com os duplos sentidos das palavras. Para isso, fazem alguns recursos próprios da linguagem poética, chamados de figuras de linguagem, que vocês já estudaram algumas, né? Um desses recursos é a personificação. Então, a personificação é uma figura de linguagem. Professora, eu não lembro o que é uma personificação. Está aqui, ó. Consiste em atribuir características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais. Então, toda vez que vocês depararem, né, características que somos nossas, de ser humanos, ações nossas de ser humanos, a seres inanimados, você está trabalhando com uma figura de linguagem que é chamada de personificação. Ela também tem outro nome, tá? Ela também é conhecida como prosopopeia. Então, ela pode ser conhecida como personificação ou prosopopeia. São os dois nomes para essa figura de linguagem. Vamos aqui à estrofe e ao verso. Estrofe e verso. Importante ressaltar que o verso corresponde à frase ou palavra que compõe cada linha de uma poesia. Então, o verso é a linha, tá? É aquela frasezinha ou palavras, enfim, que está dentro da linha. Essa linha é chamada de verso. E a estrofe é o conjunto de versos, né? Então, o conjunto dessa quantidade de linhas aqui, ó, vamos supor que você tem 4 versos, aqui você tem uma estrofe. Aí você tem aqui mais 3 versos. Aqui você tem outra estrofe. E assim vai, tá bom? Existem versos até de uma linha, aí você composta de uma estrofe, você tem mais 2 versos, uma estrofe. Então, isso aí não tem uma quantidade certa para delimitar a quantidade de versos para ser uma estrofe. Só que como a gente está falando de soneto, soneto ele só vai ser, né, 4 versos ou 3 versos, porque ele tem 2 quartetos e 2 tercetos, tá bom? E o que é rima? Rima é a concordância de sons estabelecida entre as palavras do poema. Então, é quando uma palavra ela rima com a outra, ela tem som parecido com a outra, semelhante com a outra, e aí ela vai compor essa rima. O que é eulírico? Porque é quando a gente trabalha com poemas, né? A gente vê muito isso, o eu lírico. Então, vamos entender o que é o eu lírico. Eu lírico, eu poético ou sujeito lírico são nomenclaturas, professora, o que é nomenclatura? São nomes, tá? Nomenclaturas são nomes, utilizadas para indicar a voz que enuncia o poema. O gênero lírico é aquele destinado a expressar emoções, sensações, disposições psíquicas, ou seja, a vivência de um eu em seu encontro com o mundo. Mas esse eu lírico, essa voz de poema, não é
necessariamente o autor, mas sim um eu fictício que pode ou não ter características do eu autoral. Então, o eu lírico não necessariamente é o próprio autor, né? Ele pode ser um ser inventado pelo autor para denominar como o eu lírico do texto, do poema. Então, o eu lírico, ele pode ser, né, ou não o autor do texto. Mas aí você vai gravar que o lírico é a pessoa que está ali falando do poema, como ele fala aqui, ó, a voz que enuncia o poema. Tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo, tá, de soneto. Aqui, ó, vamos primeiro ver a característica, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui você tem 4 versos. Então, aqui você tem uma estrofe composta de 4 versos. Trata-se de um quarteto. Aqui você tem uma outra estrofe. Vamos ver quantos versos. 1, 2, 3, 4. Também de 4 versos. Então, aqui tem a segunda estrofe, também de 4 versos. Aqui você tem uma terceira estrofe de 1, 2, 3 versos. Aqui ele é um terceto, porque ele tem 3 versos. E aqui você tem a quarta estrofe, que é 1, 2, 3 versos. Então, também um terceto. Então, se ela é composta de 4 versos, dois quartetos e 2 tercetos, trata-se de um soneto, por causa da estrutura fixa dela, né? De 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Então, aqui você apresenta um exemplo de soneto. Ao título, Amor é fogo que arde sem se ver. É um poema de Camões, tá? Então, vamos lá. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos, amizade. Se tão contrário a si e o mesmo amor. Aí vamos ver o que ele está pedindo, né? Ah lá, o eu lírico, ou seja, a voz que fala do soneto, tá vendo? O eu lírico, a voz que fala, não necessariamente é o autor. Tem a intenção. Então, qual é a intenção do eu lírico nesse poema? Vamos ver as opções. Reclamar de um amor não correspondido, tentar explicar o que é o amor, declarar-se para sua amada ou convencer o leitor a evitar o amor. Então, vamos ver qual é a intenção dele, né? Ele começa a estrofe assim, ó. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ele está, né, dando aí as características, né, do que é o amor. É isso? Esse é o primeiro. Ele não está, né, aqui, ele nesse primeiro estrofe, pelo menos, ele não reclama do amor, ele não está se declarando a ninguém, né? Aí separa aí a B e a D. A B ele fala, tentar explicar o que é o amor e convencer o eleitor a evitar o amor. A gente ainda não sabe se ele está tentando convencer a gente, né? Ele está falando do amor. Vamos para a segunda estrofe para ver se nos ajuda. É um não querer mais, é um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. Continuo explicando o que é o amor, né? Vamos para a terceira estrofe. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si e o mesmo amor. É o mesmo amor, né? Então, no poema inteiro, no soneto completo, né, nas 4 estrofes, ele faz a mesma coisa. Ele faz o quê? Explica o que é o amor, né? Ele não está reclamando de nenhum amor correspondido, como a gente já tinha falado, ele também não se declara a ninguém. E essa a gente já tinha eliminado, né? Então, separou a B e a D.
convencer a evitar o amor, ele em momento nenhum, ele está dizendo aqui para se evitar o amor, né? Ele nas 4 estrofes, ele explica o que é o amor, nas 4. E no final, né, no último verso lá da última estrofe, ele fala, se tão contrário a si, é o mesmo amor. Ainda bota o amor em letra maiúscula. Então, ele tenta explicar mesmo o que é o amor. Ele não está pedindo para evitar. Vamos lá, vamos continuar. Nosso gabarito, B de bola. 2. O eu lírico consegue atingir plenamente seu objetivo. Então, que o objetivo nós já vimos, né? É convencer e explicar o que é o amor. Aí ele pede para você explicar. Então, ele consegue atingir... Olha aqui, né? Essa palavra é que vai te dar o ápice da sua resposta. Plenamente seu objetivo? Não, né? Olha o que ele fala aqui na última estrofe. Ele fala assim, ó. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor, né? Então ele fala aqui que o amor é um sentimento que contraditório, né? Ele não define, ele fala que ele é impossível de ser definido e causa algumas incertezas. Então, no decorrer do texto, né, do soneto, ele vem explicando o amor, né? Ele fala que o amor é fogo, é ferida que dói e não se sente, um contentamento descontente, é um cuidar que ganha e se perder, um andar solitário entre a gente, é querer estar preso por vontade, né? Só que aqui no final ele fala, mas, ó, nossa contradição aqui, mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade? Se tão contrário a si é o mesmo amor, né? Então, ele não consegue atingir plenamente o objetivo. Ele pode até, né, ter tentado, né, ter alcançado algumas informações ali a respeito da explicação do amor, mas plenamente não, porque na última estrofe, né, ele conclui que o amor é um sentimento contraditório. 3. O poema começa e termina com a mesma palavra, amor. No entanto, no primeiro verso, ela integra uma frase afirmativa e no último, uma frase interrogativa. Levante hipóteses. O que essa diferença pode indicar, né? Então, ele começa com amor, ele termina com amor. Como ele fala no primeiro verso, é uma frase afirmativa. Vamos ao primeiro verso. Amor é fogo que arde sem se ver. Então, ele afirma. E, né, no último, uma frase interrogativa. Se tão contraditório assim, é mesmo um amor? É uma interrogativa, né? E aí? Aí ele pergunta, né, com relação a essas duas, levante hipótese, o que essa diferença pode indicar? E aí? Bem, ele, né, ele começa falando amor é fogo que arte sem se ver, mas afirmativa, ele vem em várias afirmativas. Então, ele dá várias possibilidades, né, mediante a frases afirmativas. Porém, né, ele vem falando que o amor é uma coisa muito complexa. Ele vem afirmando, mas através de uma complexidade, né? E aí, né, quando no final, na última estrofe, ele entra na contradição, dizendo, né, definindo que não há uma resposta exata para definir o amor. Olha só, né? Preste atenção. A indefinição do sentimento. Então, na verdade, ele afirma uma coisa, né? Ele fala uma coisa, ele vem trazendo várias afirmativas do amor, né? Explicando várias coisas do amor, mas ao longo do soneto ele vem, né, numa contradição que ele aplica na última estrofe. Nessa contradição, né, ele vem com uma frase interrogativa exatamente mostrando que não tem como definir o amor, né? Porque como ele é uma ideia contraditória, ele é complexo, né? Ele utiliza essa pergunta para mostrar que o sentimento amor ele é indefinido. Perfeito? Então, por isso, ele começa com a afirmação e termina com a interrogação. Vamos aqui ao nosso gabarito, número 2. Olha lá, o eu lírico consegue atingir plenamente o objetivo? Não,
pois a última estrofe aponta para uma conclusão de que o amor é um sentimento contraditório, impossível de ser definido, que ainda causa muitas incertezas. E no 3, o poema começa e termina com a mesma palavra, que é amor. No entanto, no primeiro verso, ele integra uma frase afirmativa e no último, uma interrogativa. O que essa diferença pode indicar? Aí ele botei aqui para vocês, né? O eu lírico se propõe a definir de fato o amor e elenca uma série de possibilidades. Por isso, utiliza uma frase afirmativa, porém, à medida que discorre sobre o assunto, nota sua complexidade, visto se tratar de algo contraditório, assim não consegue encontrar uma definição exata e conclui que não há uma resposta definida. O uso da frase interrogativa marca a indefinição desse sentimento. Exatamente isso, né? Vamos para o número 4. Analisando os versos, você diria que esse poema trata do amor a partir de um ponto de vista pessoal ou de uma noção universal? Então, você acha que ele vem uma posição dele, né, do eu lírico, ou é uma coisa geral, uma forma geral? Então, aqui, como ele vem mostrando, né, várias artimanhas do amor, não é a visão dele, né? É uma visão universal, tá? Por quê? Porque ele pode até ter vivenciado isso aí, ele pode ter passado até por essa experiência, né? Para poder dar essa definição complexa. Mas ele não cita isso aí. A gente nunca vai saber se ele passou por isso, né? Se o nosso eu lírico passou por uma experiência tão ruim, ou mais ou menos, um amor tão, né? Que acabou trazendo para a gente um soneto com essas definições de amor, que na verdade nem ele, no final da história, conseguiu definir o que é o amor. Então, uma noção universal, que no nosso soneto eu lírico não demarca nenhuma experiência vivida por ele, né? Nenhuma experiência pessoal. 5. Chamamos de rima a repetição de sons semelhantes ou idênticos. Esse recurso é muito empregado na composição de poemas. Ainda que não seja obrigatório, identifique as rimas empregadas marcando com cores iguais as palavras que rimam. Então, vamos marcar aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, o amor é fogo que arde sem se ver, rimando, né? É dor que desatina sem doer. Então, o ver rima com doer. Vamos trocar aqui a cor da caneta. E a ferida que dói e não se sente é um contentamento descontente. Então, sente rimou com descontente. Vamos clicar novamente. Aí nós temos a outra estrofe. É um não querer mais que bem querer, que rima com é um cuidar que ganha sem perder. Então, querer está rimando com perder. E a próxima, vamos botar ver. É um solitário, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente. Então, gente rimou com contente. Vamos para a próxima estrofe. É um querer estar preso por vontade. Vontade rimou com vencedor? Não. Vontade rimou com lealdade, né? Então, eu tenho aqui, ó. É um querer estar preso com vontade e ter com quem nos mata lealdade. Então, vontade rimou com lealdade. E também rima com amizade, ó. Nos corações humanos, a amizade. Então, vontade, lealdade e amizade rimam juntas. Vamos para a última cor. Nós temos aqui a servir a quem vence o vencedor, que está rimando com, mas como causar pode ser o favor, e se tão contrário a si é o mesmo amor. Então, vencedor, favor e amor. Estão rimando juntos. Muito bem. Vamos agora ao nosso gabarito, lá na questão 4, né? É um ponto de vista lá, ó. Os versos tratam o amor de forma universal. Mesmo que tenha sido necessário vivenciar a experiência de amar para poder criar uma definição, o lírico não cita qualquer experiência pessoal, né? E aqui está nossa rima, né? Ver com doer, sente com descontente, querer com perder, gente com contente. Vencedor, favor e amor, vontade, lealdade, amizade. Perfeito aqui? Vamos então para o próximo soneto.
que diz assim, ó, soneto de aniversário. Esse aí já é de Vinícius de Moraes, tá? Passem-se dias, horas, meses, anos, amadureçam as ilusões da vida. Prossiga ela sempre dividida entre compensações e desenganos. Faça-se a carne mais envelhecida, diminua os bens, cresça os danos. Vença o ideal de andar caminhos planos. Melhor que levar tudo de vencida. Queira-se antes ventura que aventura, à medida que a têmpora embranquece e fica tenra a fibra que era dura. E eu te direi, amiga minha, esquece, que grande é este amor nu de criatura, que vê envelhecer e não envelhece. Então, vamos lá, vamos ver o que ele está pedindo. Por que o poema assim é considerado um soneto? Então, vamos voltar. Por que aqui é um soneto? Ó, por conta da estrutura fixa, né? Ó, uma estrofe composta de quantos versos? Ó, 1, 2, 3, 4. Estamos um quarteto. Outra estrofe. Quantos versos? 1, 2, 3, 4. Então, mais um quarteto, né? Terceira estrofe. 1, 2, 3. 3 versos, temos um terceiro. E aqui a quarta estrofe também de 3 versos. 1, 2, 3. Então, quantas estrofes nós temos? 4. Né? Temos 4 estrofes. Ambas, eu tenho 2 de 4 versos, 2 quartetos, e 2 de 3 versos, 2 tercetos. Então, aqui eu tenho uma estrutura fixa. Então, por que eu posso considerar o soneto de aniversário um soneto? Porque apresenta estrutura fixa. Aí você coloca para mim 2 estrofes de 4 versos, mais 2 estrofes de 3 versos. Perfeito? Aqui está o nosso gabarito, ó, porque o poema se apresenta uma estrutura fixa, ó, 4 estrofes, 2 quartetos, são, né, de 4 versos, e mais 2 tercetos de 3 versos. Vamos para a próxima questão. Diz assim, o soneto de aniversário de Vinícius de Moraes demarca a posição do eu lírico de refletir sua vida a partir de. Então, ele reflete, né, o eu lírico que está refletindo, né? A vida a partir de seus desejos, de suas experiências, de seus encantos ou de seu orgulho. Então, vamos ver o que ele está, né, refletindo aqui, ó. Passa-se dias, horas, meses e anos. Amadureçam as ilusões na vida. Prossiga ela sempre dividida entre compensações e desenganos. Então, olha só o primeiro verso. O primeiro verso, ele já diz, passa dia, horas, meses, anos. Quer dizer, pode passar, né? Que vai amadurecer essas ilusões da vida. Façam-se a carne mais envelhecida, diminua os bens, cresça os danos, vença o ideal de andar caminhos planos, melhor que levar tudo de vencida. Queira-se antes ventura que aventura, à medida que a têmpora embrequece, e fica a terra a fibra que era dura. Então, né, ele está mostrando o quê? A sua vivência, então, o que vai passando, né? Então, são as experiências, né? Então, aqui, letra B, ele reflete sobre as experiências, ele não tem nenhum desejo aqui, tem tanto, muito menos orgulho, né? Então, gabarito B de bola. Essa foi fácil. Vamos para a 3. A 3 diz assim, o eu lírico traz ao leitor uma reflexão entre passado e futuro. Esse tipo de movimento apresentado pelo soneto é intercalado entre sentimentos opostos. Quais são eles? Vida e morte, paz e guerra, saudade e encontro, felicidade e tristeza. Então, ele demarca, né, o passado e o futuro através de que sentimentos opostos? E aí? Vamos fazer mais um apanhado do texto, né? Então, ele fala, passam-se dias, horas, meses e anos, amadureça as ilusões da vida, prossiga ela sempre dividida, entre compensações e desenganos, né? Então, né, pode ser coisas boas, como pode ser coisas ruins, né? Que ele fala, ó, entre compensações, que é coisa boa, e desengano, que é coisa ruim, né? Então, aqui ele já demarca alguma coisa. Faça-se a carne mais envelhecida,
diminua-se os bens, cresça os danos. Vença o ideal de andar caminhos planos, melhor que levar tudo de vencido. Queira-se antes ventura que aventura, à medida que a têmpora embranquece e fica terra a fibra que era dura. E eu te direi, amiga minha, esquece, que grande é este amor meu de criatura, que ver envelhecer e não envelhece, né? Então aqui ele demarca, né, o que é felicidade, o que é tristeza. Quais são as nossas opções aqui, ó? Vida e morte? Não, ele não está falando nada disso, né? Paz e guerra também não, saudade e encontro também não, então demarca a nossa felicidade e tristeza. Olha aí nosso gabarito de dados. 4. No verso, vença o ideal de andar caminhos planos. A palavra destacada poderia ser substituída sem alteração de sentido. Então, não se muda o sentido. Reto, torto, semelhante ou alto. Vamos procurar ela aqui. Vença o ideal de andar caminhos planos. Está aqui. Está nesse verso. Vença o ideal de andar caminhos planos. Então, faça-se a carne mais envelhecida, diminua os bens. Cresça os danos. Vença o ideal de andar caminhos planos. Caminhos planos, caminhos retos, né? Melhor que levar tudo de vencida. Então, não pode ser caminho torto, nem caminho alto, nem caminho semelhante. Caminhos retos. Nosso gabarito. De amor. Mais uma? Vamos lá. O uso das reticências na última estrofe foi utilizado pelo poeta para demonstrar. Então, lá na última estrofe, aqui, ó, esse verso aqui, ó. E eu te direi, amiga minha, esquece. Então, ele demarcou aqui, né? Para demonstrar o quê? Indecisão do eu lírico, omissão do discurso, interrupção da fala ou hesitação profunda. Então, quando ele fala, e eu te direi, amiga minha, esquece. Que grande é este amor, meu de criatura. Então, aqui, né, ele está omitindo o restante da frase. Esquece, esqueceu, omissão de discurso. B de bola. Não é uma indecisão. Não está fazendo uma interrupção de fala, porque não voltou. E também não é uma hesitação, está omitindo o restante do discurso. Nosso gabarito, B de bola. Muito bem. Então, chegamos, pessoal, ao fim da nossa aulinha. Espero que vocês tenham, deixa eu só trocar aqui a caneta, tenham gostado, né, do nosso soneto, que vai estar aí na nossa prova. E lembrando que o soneto, né, é um poema que possui formas fixas, não esqueçam. Que forma, professora? 2 quartetos com 2 tercetos. Combinado? Então, fico por aqui. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!